pessoal! Bom, mais um Cast Dynamis, mais um episódio dessa temporada que tem sido maravilhosa. Muita sabedoria, muita aprendizagem, muita coisa boa, entretenimento pra vocês. Tenho certeza que vocês vão amar esse episódio de hoje. Estou aqui com uma convidada super querida, maravilhosa. Eu tenho certeza que vocês vão sair desse vídeo, desse podcast, assim, ó, amando ainda mais o universo feminino, a moda, colorimetria, cores, eu tenho certeza. E eu quero chamar aqui nossa convidada, Adriana Lamolha. Gente, maravilhosa. Que responsabilidade, meu Deus, tudo isso. Seja bem-vinda ao nosso podcast Dynamis. Primeiro, muito obrigada por ter aceitado o convite, por fazer parte desse projeto junto com a gente. Eu tenho certeza que a gente vai embarcar aqui nesse podcast com tudo e a gente vai trazer muita coisa legal nessa muitas conversa. Histórias. Claro, agradece o Michael, né? Sim. Em meu nome da Carol Coutinho, Com claro, certeza. né? E obrigada, Amanda, também pelo carinho, como sempre, né? Tão amável, tão querida, essa menina é uma graça. A gente tenta. Quem lida com marketing é assim. Precisa, né? Precisa, né? Tem que ter aquele jeitinho prazeroso de lidar com as pessoas. É que vem de dentro para fora e pronto. Né? Então é isso. Então vamos ao que viemos. Eu não sei o que me espera. A gente tá aqui pra bater um papo, entendeu? Vamos lá. Falar sobre a vida, falar sobre os negócios e trazer também um pouco de informação para as pessoas que estão nos assistindo, né? Que é muito importante, assim. Eu acho que o nosso conteúdo aqui é mesmo para trazer informação para vocês, entretenimento, porque assim as pessoas perguntam: qual é a conexão de um podcast com uma loja de móveis, né? Hoje o Grupo Santos, ele tá com uma velaria de alto padrão, mas a gente entende que a gente estar aqui junto dos nossos clientes agrega muito valor do que a gente faz. Então, por isso é muito importante esse momento que a gente está aqui agora. Né? E tudo envolve arte, né? Sim. Como nós falamos lá na Galeria Hit nos cursos, a esteses, a estetes, tudo que envolve a estética. Quem gosta de moda, gosta de móveis, gosta de arte, gosta de ver uma Chanel, um Mondrian, um sofá Dynamis. Então, tá tudo englobado. Né? O que é bonito da vida precisa ser apreciado. Sim, com certeza. A vida passa muito rápido, né? Vamos deixar assim, os pormenores falarem um pouco mais, não é? Isso mesmo. Isso aí. Bom, vamos começar com uma pergunta pessoal. Quem é a Adriana? Da onde vem a Adriana? E como que isso influencia na Adriana de hoje, né? Da onde você veio, suas raízes. Bom, eu sou de Ponta Grossa, no Paraná. Eu moro em Maringá há um pouquinho mais de 10 anos. Nasci dia 26 de janeiro de 74, então não precisa fazer a conta. Eu tenho 49 anos, já vou dizer, tá? Porque, né, não precisa. Vou facilitar, eu tenho meio século, com muito orgulho, quase, né? Meio século. Não, gente, meio século maravilhosa, né, Já gente? vamos abrir, né, a caixa de Pandora. Olha essa pele, né? Maravilhosa. Não dá para esconder. Porque depois a gente começa a falar de formações e tudo que fez na vida, as pessoas já começam, nossa, mas então ela já viveu bastante, né? Não tem como mentir. Eu sou de uma família muito humilde, então, assim, o meu senso estético, ele não vem de família. O que vem de família é a questão de caráter, educação. Eu tenho 3 irmãos maravilhosos, pais maravilhosos. Mas, assim, os meus primos sempre me chamavam de diferentinha. E vem a diferentinha. Natal era a diferentinha. Páscoa, todo mundo se reunia, a diferentinha chegou. Você já tinha esse senso de moda quando era mais nova? Tinha. Então, assim, com 11, 12 anos, eu roubava as roupas da minha mãe, saia, tailleur, essas coisas, salto alto, e saía pra rua. Eu acho que as pessoas ficavam achando que eu tinha algum problema, assim, né? Mas eu saía e tal. E as minhas amigas viam, brincavam, umas amavam, outras tiravam sarro, e eu nem aí, sabe? Eu era absoluta. E aí eu fui crescendo, eu fiz uma faculdade de letras, português, então eu fiz latim, tá, gente? Eu sou do tempo do latim, eu fiz literatura brasileira, portuguesa. Aí depois eu casei. Mas, como eu venho de uma família humilde, meu sonho era investir muito em estudo. Esse sempre foi o meu desejo. E assim como Freud fala, como Carl Jung fala, como a questão teológica fala, nós temos aquilo que já vem da nossa raiz, aquilo que já está na nossa natureza, né? Que Deus já coloca como se você fosse fazer aquilo da vida para que aquilo fizesse sentido, né? Então, tem a questão dos talentos e tem uma questão missiva, aquela questão da missão. E eu comecei a buscar
aprimoramento dos meus talentos, das habilidades. E eu fui estudando. Aí eu conheci o meu amado esposo, meu querido Robertson. Nós casamos nessa transição de primeira para segunda faculdade. Fiz uma segunda faculdade de inglês e literatura norte-americana. Aí ele falou: se casa comigo? Eu falo: caso. Você quer não ter filhos comigo? Ele falou: quero. Então, porque aí Deu super certo. Deu super certo. É uma opção que nós tivemos de não ter filhos, né? Porque eu queria mesmo me dedicar à questão mais científica. E meu desejo era fazer doutorado, mestrado para a parte acadêmica, e acabou que o meu viés foi outro. Depois eu fiz faculdade de moda, minha terceira faculdade foi moda, que aí eu me encontrei, mas eu sempre trabalhei no mundo corporativo. Então, eu trabalhei em Ford Motor Company, e Willis York Affinity, Allianz Group, são grandes conglomerados securitários, financeiros, seguradores do mundo. Então, eu tive muito essa facilidade do mundo corporativo. Então, eu fui muito disciplinada. Empresas norte-americanas, empresas alemãs. Então, dali começou a vir muito essa questão do rigor, da decência, da responsabilidade, muito embora eu já tivesse isso de natureza, né? Então, juntou que ficou ao extremo, e depois eu tive que aprender a ter equilíbrio na vida também. E aí, depois da faculdade de moda, eu fiz pós em moda, né? Que foi a minha paixão, me encontrei na pós. Depois eu fiz mestrado, entrando na área antropológica e sociológica, escrevi sobre cinema, sobre o espetáculo da moda no cinema hollywoodiano. Legal. E uma análise entre Cinderela em Paris e O Diabo Veste Prada. Então, foi algo assim bem diferente para aquilo que os meus mentores receberam na época. Aí, depois, me formei, fiz faculdade de teologia. E aí, diante de todos os cursos que eu fiz na área da moda no Brasil, que foram muitos e me agregaram muito, eu fiz muitos cursos de etiqueta, cursos de oratória, enfim. Agora, correndo atrás de um doutorado fora do Brasil, então vamos ver, né, se a gente consegue. E eu consegui também ter o privilégio de estudar fora do Brasil, que eu fiz uma especialização no FIT, que é o Fashion Institute of Technology, em Nova York, que é o centro, um dos principais centros de moda do mundo, que eu fiz uma especialização em consultoria de imagem com pessoas maravilhosas. E depois eu fui conhecer um pouquinho do mercado europeu na questão de consultoria, e eu fiz uma especialização em coaching de imagem em Paris, que foi onde me agregou muito também. Que formação espetacular. E eu acho que é por isso que a gente gosta tanto de podcast, poder conhecer mais profundo as pessoas. Verdade. E entender, né, a trajetória, né, de todo mundo. Que legal, muito bom. Eu conheço bem pouco, né, da Adriana. Eu já fiz coloração, né? Verdade, a gente conhece da igreja. É verdade. Nós já tivemos confesso que eu sigo contatos. só um pouquinho que, né, a coloração assim, mas... Mas você mas me jovem, ajudou muito. E me ajudou muito. ainda não tem, assim, tanto ponto negativo em relação à colorimetria, porque tem a tez da pele, tá tudo muito saudável ainda, né? Quanto mais idade, mais cuidado. Tô chegando nos 30, né? Bem pertinho, assim. Tá linda demais. Perfeito. Então, eu já tive, assim, um prazer de conhecer o seu espaço, que a gente já vai entrar para falar sobre ele. Então, eu já tive essa oportunidade, mas de conhecer, assim, sabe? Sua formação, sua carreira. É muito, muito interessante, muito legal. E árduo também, porque Sim. às vezes as pessoas... Isso que, de repente, a gente vai ter mais oportunidade de falar hoje. Quando você vê uma pessoa com uma colocação no mercado em relação a, seja a profissão que for, a gente não pode ter essa intenção de começar a galgar um caminho e você achar que em pouco tempo você já vai estar por cima. Porque você precisa ter muita dedicação, né? Muita persistência, muita perseverança. Mas, enfim, estamos aí para isso. E olha, tomara que venham mais cursos por aí. E agora, além de fazer os cursos que nós amamos estudar, aí a gente divide nosso conhecimento com as nossas compartilha, alunas, né? Claro. E acho que essa é a questão dos talentos, né? Que Deus fala muito sobre essa questão dos talentos, que ele entrega os talentos pra gente cultivar, mas pra gerar fruto, né? Existe um sábio teólogo que ele já não está mais no nosso meio, mas eu admirava muito, acompanhava muito ele, e ele morava nas Bahamas.
E ele perguntou uma vez, eu tive essa oportunidade de ter um contato um pouco maior assim com ele, qual era o local do mundo em que nós achávamos que era o local mais rico do mundo, né? E as pessoas respondiam sobre as pirâmides do Egito, sobre as 7 maravilhas do mundo, e ele surpreendeu quando disse que o lugar mais rico do mundo era o cemitério. Porque ali foram enterrados livros que nunca foram escritos, porque ali músicas que nunca foram compostas e empresas que nunca foram abertas por uma questão de medo, de receio, de julgamento. Então, nós precisamos entender que nós temos que morrer vazios, né? Que a gente precisa doar tudo que a gente tem de bom para o mundo para fazer a diferença. E o que nos resta nesse mundo é viver em harmonia com as pessoas, fazer o bem e deixar um legado. Você não leva nada desse mundo. Tudo tem que deixar aqui mesmo, gerar os frutos. Gerar né? os frutos, exatamente. E a gente falando sobre sonhos, sobre abrir negócios, né? Você falou na sua formação que desde criança você tinha essa vontade de aprender mais, né? E em que momento conheceu Carol Coutinho? A Carol Coutinho, a gente já tinha feito um trabalho juntas, quase 6 anos atrás, que foi um evento muito bacana para uma revista em que eu dei uma palestra e ela expôs os vestidos. De lá para cá, nós ficamos colegas. Deu match. Deu match, isso, né? Não, como diz o carioca, não deu ruim, deu bom, né? Deu bom, deu match ali. E aí, nós começamos, depois disso, a conversar em doses mais homeopáticas, claro, mas nós começamos a nos ver, e eu, como tenho uma gama de clientes grande, então eu comecei a levar as minhas clientes para Carol Coutinho fazer os vestidos e para atender. E o atendimento sempre muito brilhante, impecável. Elas amavam, eu ia junto, comecei a admirar o trabalho dela. Aí, um dia, ela falou, eu quero fazer também consultoria de imagem, porque ela é formada em consultoria de imagem, colorimetria, né? E ela se sai muito bem, como em tudo que ela faz, e nós começamos a admirar uma a outra. Chegou um momento da vida dela e um momento da minha vida em que nós paramos, pensamos, e nós estávamos usufruindo mais da expertise, da sabedoria, da espiritualidade uma da outra. E foi aí que nós fizemos essa junção. Ela me convidou para ficar no espaço dela. E eu demorei para responder, 2 horas. Né? Vou. Né? Vou. E, assim, nós tivemos muitas coisas boas que nós já vivemos juntas. E nós tivemos também muitos desafios, porque, na verdade, hoje, no mundo, ter um comércio é difícil, mas no Brasil ainda é mais... Ser empreendedora no Brasil é difícil, né? O empreendedorismo, ele é algo que ele te dá muita alegria, mas, ao mesmo tempo, eu sempre brinco, tem que lamber a tomada todo dia para sair de casa, né? E você fazer algo diferente e tal, enfim. E hoje, nós percebemos que a nossa questão intelectual em relação a tudo que Carol Coutinho sabe, que a Adriana Lamolha sabe, toda essa experiência, porque é uma experiência de campo, né, que nós tivemos, nós poderíamos ajudar muito mais as empresas da maneira que nós pensamos em fazer esse novo desenho, né? E aí começamos a fazer muitos planos e eles estão saindo do papel, como eu digo, não é fácil, né? Mas Deus tem nos suprido com fé, perseverança, criatividade, né? Temos orado a cada passo porque nós sabemos que Ele tem nos direcionado. Legal. E é nesse momento que junta a Adriana com Carol que nasce a Galeria It. Na verdade, a Galeria Hit já era... A Galeria Hit, imagina, Hit é porque... Existem muitas maneiras de se escrever palavras parecidas em inglês, né? Então, assim, a gente fica... Mas não tem problema, não. A Galeria Hit, ela foi um planejamento da Carol Coutinho, ao que não lembro se é 13, 14... anos, mais ou menos. E ela já fazia essa ponte de criatividade. Ela é uma facilitadora criativa, então ela atendia empresas, desenvolvia coleção e tal. A Carol Coutinho Atelier, onde nasceram os vestidos sob medida, festa, eles nasceram quase como uma surpresa
né? Então, assim, foram pedindo, e claro, ela como uma grande profissional foi fazendo e foi tomando uma proporção muito grande, né? Então, hoje, para nós estávamos até conversando agora pela manhã, para nós encerrarmos um ciclo, para que o outro se abra, a gente precisa encerrar o anterior. Então, assim, nós estamos vivendo um momento de pensar muito, fazer tudo com muita calma, mas a galeria já era da Carol e ela estancou, assim como eu estanquei a minha marca de roupa, que eu tenho uma marca também que está guardadinha. E ela vai ficar para um futuro próximo, que nós não podemos falar agora, né? Assim, mas vamos lá, vamos ver o que Deus prepara. A Galeria Hit, ela já funcionava para a Carol Coutinho, antes da Carol Coutinho Ateliê. Estancou. Aí, quando eu fiquei perto dela e nós fizemos a nossa sociedade, deu um start, assim, um estalo. Vamos voltar à galeria com tudo, né? E aí que a gente percebeu que trabalhar com 2 empresas não é fácil. E nós, a partir desse mês, estancamos, né? Carol Coutinho Ateliê para ficar com Galeria Hit. E para quem não conhece Galeria Hit, eu queria que você dissesse um pouco, né? Explicasse um pouco pra gente o que, na verdade, é mesmo, né? Essa empresa. Porque não é uma marca de roupa, não é um agora ateliê. Não mais, né? Quando nós formamos o site da Galeria Hit, depois nós vamos passar todos os endereços e as mídias sociais. Quando nós fizemos, o site tinha uma marca, nós tínhamos várias marcas. E nós fomos nos desvencilhando das marcas e fomos criando focos e sendo mais objetivos. E aí, nós decidimos que essa plataforma, né, agora nós vamos tirar toda a parte mercadológica de roupas, né, hoje, nós pensamos assim, e nós vendemos conhecimento. É uma plataforma de moda que vende conhecimento. Claro, vem muita novidade por aí, mas nós nos resguardamos de algumas coisas porque, para que tudo isso aconteça, exige um tempo de maturação. E esse tempo pode ser 6 meses, 4 meses, 1 ano, 1 ano e meio. Então, nós preferimos deixar assim um pouco na surdina. Mas hoje nós comercializamos cursos, nós comercializamos materiais, kit de colorimetria, cartela de cores. Você precisa pegar a sua, por gentileza, né? A gente já falou sobre isso. Sim. E nós estamos finalizando alguns e-books muito importantes. Então, no mercado de noivo, no mercado de biótipo, no mercado de etiqueta, de oratória, é muito material que está sendo feito, né? Então, pode ser que não seja do dia para a noite que todos esses materiais estejam lá para serem comercializados. Mas essa plataforma, a nossa esperança é que surpreenda de uma maneira positiva para todo mundo que trabalha com moda. Com certeza. Eu conheço muitas mulheres que já fizeram cursos com você, com a Carol, e elas só têm coisas boas para falar, coisas maravilhosas, muito aprendizado. Agrega mesmo muito conhecimento, não só para a vida profissional, mas para a vida pessoal também, Totalmente. Assim, quando você faz um curso de consultoria de imagem, o que nós sempre aconselhamos é que toda consultora de imagem precisa passar por uma consultoria de imagem, né? Primeiro, para ela saber como que uma pessoa se sente sendo cuidada por uma profissional da imagem, e depois para que ela também ela perca, talvez, alguns vícios, algumas limitações e algumas questões de julgamento. Isso é muito importante. Quando que faz sentido uma profissão para nós? Quando que nós levamos isso à frente? Quando nós nos tornamos indeléveis para essas pessoas. Quando nós ficamos naquela, a gente chama de share of mind. Nós pegamos uma fatia daquela pessoa, do cérebro dela, e elas guardam a nossa imagem com amor, com carinho, porque você fez uma diferença ali. Então, é isso que vale a pena. Quando você trabalha e aquilo que você faz diferença na vida das pessoas. Não é só o de fora, é o de dentro para fora. Tem uma analogia que eu aprendi no meu curso em Nova York, que eles usam muito lá. Existe uma diferença entre personal stylist e consultor de imagem. Muito embora algumas literaturas elas não concordem, mas eu digo que sim, são separadas. E o personal stylist é algo que olha para a pessoa, e ela tem que parecer bem
para uma festa, para uma foto. Então, assim, se cria uma persona e o personal stylist trabalha em cima daquela persona. É como se Lady Gaga, a atriz, fosse uma e a pessoa fosse outra. Muito embora agora ela surpreendeu, né, no Oscar, enfim. Maravilhosa. As pessoas, eu penso que elas começam a cansar de carregar muitas máscaras, né? E começam a Até porque não é muito a personalidade da pessoa, né? Ela você vive se veste daquilo para poder mostrar como artista, isso, né? Exatamente. É uma vida de representação. É igual quando você vai numa festa. E tem muita gente que não sabe separar. Então, assim, ela sabe super separar, mas as pessoas que estão à volta, às vezes, não sabem separar uma pessoa da outra. Isso, é o desejo dela. Então, assim, é como você vai numa festa, você vai a um casamento, você maquia super bem, faz um cabelo, usa uma roupa maravilhosa, usa um salto vertiginoso que você não usa dia a dia. Aquilo ali é uma vida de representação. Você come direitinho. As pessoas estão olhando, meu Deus, né? Deixa eu usar os garfos direitinho, de dentro para fora, de fora para dentro. Meu Deus, o que é isso? As taças, enfim. Na sua casa, comumente não é assim. Não é? Então, nós vivemos certas vidas de representação, né? Então, essa máxima de Nova York diz assim, que o personal stylist cuida do sapato e o consultor de imagem cuida do pé e do sapato. Então, é de dentro para fora. Eu já trabalhei com personal stylist e já trabalhei com consultoria de imagem. Hoje, é muito difícil fazer só o trabalho de personal stylist. Porque se você não mexe em algumas arestas da vida da pessoa, acaba que ela não consegue melhorar o externo. Porque tem uma ou duas questões ali que precisam ser resolvidas. Né? Não que o consultor de imagem vá resolver. Mas eu tenho mais algumas formações que eu fiz que eu preciso explicar o porquê que eu trabalho assim. Aí, então, eu fui estudar coaching, programação neurolinguística, fui fazer um monte de coisa. De consultoria de imagem, eu passei a coaching de imagem. E agora eu mudei minha nomenclatura, minha assinatura eletrônica é curadoria de imagem, estilo e desenvolvimento comportamental. Porque não tem como você fazer da pessoa uma casca, sendo que por dentro existem algumas mazelas que precisam ser tratadas. Então, eu trabalho desta forma. Legal. É um trabalho completo, né? Completo. Que você disponibiliza. Você não disponibiliza só a imagem, a pessoa saber se vestir, qual cor que é melhor para ela. É tudo, né? Existem necessidades e necessidades. Cada pessoa tem uma necessidade. Quando a pessoa... nós atendemos muitas pessoas lá na galeria que só querem coloração pessoal. Ok? Algumas querem coloração pessoal e biótipo. Nós fazemos dentro da galeria a consultoria Bride, que é a consultoria só para noiva. E a consultoria Party, que é a consultoria só para festa. Então, depende da necessidade. Agora, existe aquele sussurro espiritual, quando Deus fala assim, que existe algo ali que precisa ser tratado, aí eu sugiro algo para ela. Os questionários são mais profundos, aí a gente faz até uma análise de temperamento, a gente começa a trabalhar bem lá no âmago da questão, porque aí a gente já tem um trabalho um pouco mais extenso, que demora ali alguns meses. Né? Então, por isso que eu coloquei como desenvolvimento comportamental. Às vezes, a pessoa financeiramente ela era muito humilde e hoje ela tem uma facilidade muito grande de ganhar dinheiro, ela está muito bem financeiramente, então, ela precisa saber se comportar. Né? Uma questão de etiqueta, uma questão de oratória. Então, são os questionários que elas respondem o que elas desejam e por ali que a gente vai avaliar qual dos métodos nós vamos aplicar. Né? Para chegar no objetivo para chegar no pessoa. consenso final e resolver a vida da pessoa, né? Até onde a gente pode resolver, claro. E eu acho que isso é muito, muito importante. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a imagem. Para você, qual a importância da imagem, né? De a pessoa saber se portar, saber, né, se relacionar. Isso. E como que a imagem externa influencia nos relacionamentos das pessoas, tanto profissional como pessoal. Na verdade, assim, você pode ter muitas coisas boas para falar para as pessoas, mas se a sua imagem não condiz com o teu repertório, as pessoas não vão querer lhe ouvir. Esse é o primeiro ponto. Não pense
que as consultoras de imagem, eu acho, né, elas não são criticadas pelo fato de darem muita ênfase na questão externa. Por isso que eu resolvi trabalhar a questão externa e interna, tá? Mas a questão externa, ela é necessária sim. Existem pesquisas e existem livros sobre isso. Eu já li muitos e não tem como negar a questão da cientificidade. Um bebê tende a ficar admirando mais uma pessoa bonita do que uma pessoa mal arrumada. Os bebês, então, pera lá, né? Claro, né? Pessoal de casa aí, se algum bebê chorou quando você pegou, não significa, né? Podia ele estar com dor de barriga, não é uma questão que você não estivesse bem. Mas, assim, os bebês têm esse senso estético. E aí, quando você tem uma sabedoria e uma beleza externa, você sai na frente. Quando você tem beleza externa, você também sai na frente. Só que você precisa segurar depois essa beleza junto com a sabedoria. Então, a beleza externa, ela não é absoluta. Né? Precisa ter algo dentro também para você manter aquilo. Agora, quando eu falo beleza externa, eu não quero dizer a loira dos olhos azuis. Eu quero dizer que Deus é perfeito. E Deus não faz sucata, como eu sempre falo. Então, todas as pessoas, elas têm um nível de beleza específico, inerente, pessoal, de cada um. E é isso que nós trabalhamos na consultoria de imagem. Então, essa importância da imagem, ela reflete muito na questão do teu sucesso. Por exemplo, uma advogada, e aí as advogadas que estão ouvindo, né, me perdoem, mas é um exemplo, né, de tudo que a gente tem visto no campo da moda. Uma advogada, ela não pode atender, por exemplo, um casal, homem e mulher casado, se ela estiver com um pé completamente exposto, com um salto agulha, uma saia de couro. Não condiz. São elementos do design, eles são respostas psicológicas de que aquilo não está bem. Se você vai numa dermatologista, claro que você vai querer que ela esteja bem cuidada. Se você vai num cabeleireiro e vê que o cabelo não é cuidado, você vai pensar, gente, mas se o dele não é cuidado, ou se o dela não é cuidado, como ela vai cuidar de mim? Então, a imagem, ela reflete aquilo que você é. A mesma coisa quando como você trata a sua bolsa, por exemplo. Então, mulheres caprichosas tendem a tratar a bolsa de uma maneira mais delicada do que mulheres que não são. Então, essas leituras é que nós vemos quando estamos falando com os nossos prospects, né, com aqueles que possivelmente vão ser nossos clientes, e a gente já começa a fazer algumas leituras da pessoa. Então, a linguagem corporal, ela fala. Não adianta você querer inventar coisa de uma pessoa, por exemplo, que entende de uma linguagem corporal, de um comportamento, porque não vai rolar, não pega. Mas a imagem, como você perguntou, você mencionou, ela é de extrema importância para um sucesso profissional. Eu acho que a gente entender isso e buscar também pessoas que possam nos ajudar, né, nos ensinar sobre, é muito importante. Eu acho que um crescimento profissional, se você quer que a sua empresa ela cresça, que ela atinja outros nichos, outros ambientes, é necessário que você também chegue lá, né? É porque eu entendo muito que a empresa ela cresce junto com o dono da empresa, né? Certeza. Não adianta você ter uma empresa global, que você está em vários países, sendo que você não se adaptou àquilo, né? Isso. E a questão... Não, foi muito pertinente isso que você falou, a questão empresa. Porque um dos nichos dos quais eu atendo é imagem corporativa. Então, assim... muitas pessoas vêm até nós pedindo um auxílio porque... ou quer uma promoção, ou porque teve uma promoção, mas a imagem não está condizendo com o novo cargo, né? Então, e os homens, assim, eles são muito interessantes para fazer consultoria de imagem, Amanda. Porque mulher é uma coisa que já é natural dela, né? Essa já questão tem um senso, já tem mais ou menos, né? E os homens, eles são muito práticos. Então, assim... Quando você vai tratar um homem para fazer consultoria de imagem, não tem que ter muito questionário, não tem que ter muita pergunta. Eles são mais práticos, né? Mas eu cansei de pegar empresários, vamos supor, com caneta Bic. Né? Não tenho nada contra a caneta Bic, mas eu tenho dizer que, se ele tem uma caneta mais poderosa, ele pode cobrar mais no contrato.
né? Uma Sim. carteira, um chaveiro, um guarda-chuva. Tudo isso é linguagem não verbal. E isso as pessoas, elas consideram. Sim, com certeza. É difícil você... eu colocar um exemplo aqui. É uma pessoa que vende carro importado e não se portar, não condizer com aquela... E é o briefing da empresa. Então, por exemplo, se eu sou chamada a uma empresa para fazer uma consultoria corporativa, eu preciso ler sobre a empresa para chegar lá munido de informação, é o mínimo. Sim. Um vendedor da BMW, por exemplo, ele lê sobre a BMW, ele sabe da história e ele tem um nicho. Aquela marca, ela atinge uma classe. Muito embora hoje, sociologicamente, as classes se esbarrem, tem classe A que ouve funk, tem classe C que junta dinheiro e compra perfume importado. Antigamente era mais dividido, hoje já não é tanto. Mas ter cacife para comprar uma BMW, ainda você necessita de um pouco mais de grana. Sim. Então, esse vendedor precisa saber como ele vai se comportar. Manter uma distância de 30 centímetros. Não tocar no cliente sem pedir permissão. Então, são regras de etiqueta social que você precisa entender. E você acha que hoje as marcas de luxo que disponibilizam para os seus funcionários cartilhas ou palestras para educar mesmo, você acha que é importante? Muito importante. Nós não temos obrigação de nascer sabendo. Só que a educação, por falta de uso, ela enferruja. Precisa ter manutenção. Né? Então, às vezes, aquela pessoa vai ser muito boa naquela marca. Mas tem algumas coisas que ela nunca nem ouviu falar. Então, precisa ter esse remanejamento. Nós chamamos hoje no mundo corporativo de turnover. É quando tem muita entrada e saída de pessoal. Né? Não param pessoas muito em empresas, enfim. A empresa, ela precisa ter uma figura representativa. E os funcionários são esse prolongamento da empresa. Você precisa fazer essa manutenção e, sim, dar como que eu posso dizer? Você precisa dar a ferramenta necessária para que eles possam desenvolver melhor, né? As vendas e tudo isso. Sim, legal. Que conversa boa, gente. Tô amando. Vocês viram que eu tô falando pouco nesse, porque, eu tô aprendendo muito aqui, uma conversa super legal. Eu quero partir um pouco, agora mudar um pouco pra mídia. Sair um pouco dessa parte empreendedorismo e mais pra mídia. Vamos. Na publicidade, a gente vê muito sobre coloração, que as cores influenciam muito a psicologia, para venda, para tudo isso aí. Tudo. Como que a cor, não sendo produto na pessoa, a cor na pessoa, influencia? Nós temos voltado hoje, assim pra mídia, né? Desculpa, voltado pra mídia, né? Como que essa imagem na mídia, para vender coloração, mais, para isso influenciar. Porque a coloração pessoal, ela tange de uma outra maneira, né? Então, assim, é o que combina com o subtom de pele, essas questões, assim, que são mais particulares de cada um, de acordo com as estações do ano, enfim. As cores, e olha que tem novidade da Galeria Hit, daqui a um tempo vocês vão saber, em relação a materiais sobre cores, existem muitos livros hoje sobre a psicologia das cores. Um dos mais famosos é uma capa bem colorida. Quem tiver interesse é da Eva Heller, é uma alemã. Ela é alemã, eu acho, tenho quase certeza que sim. E, assim, ela fala muito. É um dos livros, de todas as literaturas que eu já li, é um dos mais completos que existem. E ele é assim, como Johannes Itten, ele já tinha estudado que as cores subjetivas são aquelas que a gente mais gosta e que nós temos alguns conceitos errados sobre a cor. Então, foram feitos estudos em relação ao que aquelas cores representam. Se elas representam algo mais quente, algo mais frio. E aí virou uma cascata de informação. Então, hoje, assim, se eu pego um político para treinar para fazer a política, é óbvio que eu vou ter que vestir ele com cores mais empoadas, mais atalcadas, mais claras, um tom pastel, principalmente o azul, que o azul é a cor que mais se ama no mundo, é a cor que mais se gosta no mundo. Então, tem várias matizes, vários tons de azul, mas o azul é a cor que mais traz fidelidade, que mais traz a amizade, uma certa segurança. Então, nós temos aí já um indício de psicologia das cores. Restaurantes tendem a pintar
as paredes ou de laranja, porque o laranja incita muito a fome, Uhum. como o vermelho e cores mais quentes, né? Então, para você fazer uma coloração pessoal, você precisa de cinzas, de acromáticos, de não cores, né? Preto, branco, cinza, porque a gente não tem interferência das matizes. O preto, ele afasta mais do que ele aconchega. Pessoas muito artísticas, elas tendem a usar muito preto. Eu amo preto, gente. É assim, quando você começa a descobrir sobre as cores, nós começamos a entender, por exemplo, que o preto é uma não cor. Né? O preto é a ausência de cor. O branco é a soma de todas as cores. Nós começamos a entender tudo isso, por isso que a gente fica muito bem olhando, por exemplo, para um branco. Por isso que o preto tende a diminuir as proporções. E o amarelo é energético. Então, sim, tem a ver. Você pode perceber que dentro da psicologia das cores, por exemplo, é muito difícil uma pessoa segurar um look preto com vermelho. Não tem como ficar harmônico. Desculpa, quem usa preto com vermelho, é uma opinião, né? São os meus olhos que dizem. Não tem muita harmonia. Existem significados das cores. Isso difere de continente, difere de país, difere. Mas existem significados das cores. O vermelho não é só paixão, enfim, uma questão sexista, não. O vermelho é ira, é raiva, é sangue no olho. O preto tem uma conotação mais pesada. Por isso que, quando se trata de questões mais pesadas, você sempre vê ali uma questão de preto com vermelho. Não tem muita harmonia, é um peso. E dependendo da pessoa, se ela não tiver pigmento mais escuro nela, ela não consegue segurar o preto. Você gosta de preto, o preto está na sua cartela. Está na sua cartela, é isso. E eu fiquei muito feliz. Eu acho que assim, a maioria das pessoas, quando vai fazer coloração, a primeira coisa que a pessoa pensa será que o preto está na minha cartela? Ainda mais as pessoas que gostam muito de preto. A maioria das pessoas que eu conheço que fizeram, né? A primeira coisa que ela fala, eu vou fazer colorimetria essa semana, mas eu tô orando pra ter preto na minha cartela. E você sabe que só tem uma cartela que tem preto, né? Só. Só tem uma cartela, as demais elas não têm. Mas depois que você entende o processo, entende subtom de pele, entende tudo, aí a gente já está falando agora de coloração pessoal, já saiu um pouco da psicologia das cores. Aí você vai entender o porquê que o preto não tem uma reverberação positiva ou ele tem uma reverberação positiva. Precisa repetir na coloração natural aquilo que está na matiz que você usa. Então, assim, não é tão simples assim, mas também não é tão complicado, né? E cada um no seu quadrado, cada um estuda o que tem que estudar, mas sim, a psicologia das cores, ela tem muitos significados. Se eu e você estivermos na rua e nós duas estivermos de tailleur, o tailleur, ele sempre, pelos recortes, que a gente chama de elemento do design, ele vai significar poder. Ele vai significar autoridade. Mas se eu estou com um tailleur branco e você está com um tailleur preto, automaticamente as pessoas vão pedir informação para mim e não vão pedir para você. Independente da gente ter essa carinha linda, essa carinha de gente boa, porque existe uma certa limitação. O preto também é um distanciamento. Então, o pretinho básico todo mundo tem que ter? Não. Existem cores parecidas que têm que ser similares ao seu subtom de pele que você precisa substituir do preto. Gente, assim, eu sempre quis fazer colorimetria. Era assim, quando surgiu, né, assim, que foi disponibilizado pra gente lá na igreja, a gente... Né? Nossa, que maravilha. Vamos praticamente na mesma igreja. A Adriana, ela vai bastante na minha igreja. E surgiu assim, ó, todo mundo começou a fazer. Eu falei, gente, eu preciso fazer. Porque tava pra entrar o inverno. Eu falei assim, eu quero tricô. Isso. Que combina comigo, entendeu? Eu quero comprar um tricô, assim, bem lindo. E aí eu comecei a pesquisar bastante. Então, eu acabei me encantando muito sobre... cores, a colorimetria, me interessando bastante sobre o assunto, e eu não vi a hora de poder fazer. Nossa, todo mundo fazendo, ai meu Deus. Ainda bem que você amou a sua cartela. Não, eu amei, gente, amei a minha cartela. Por mais que eu não consiga ainda seguir muito, eu gosto muito de saber, entender. Eu tenho ela online, né?
Isso, Eu a sempre virtual, tô, exato. sempre tô olhando, sempre quando eu vou comprar alguma coisa. E esses dias até, não, eu quero até contar Fala, isso pra abra o vocês. seu coração. Comprei uma blusa online, né? E foi exatamente na cor que tava na minha cartela, sem eu nem ter a cartela ali. Então, já é uma coisa que já virou inerente. muito um cotidiano. Você olhar e falar, não, essa cor viva não combina Não, comigo. isso, porque eu tenho mais profundidade. Sua beleza ela é mais profunda. Claro que quando nós damos os nossos cursos, a gente deixa muito claro que não é para ser limitante, é para ser prazeroso. Sim. Né? Então, nós não colocamos numa caixinha de dizer você jamais vai poder usar tal cor, tal cor. Não tem nada a ver com isso. Ali é só um guia facilitador. Né? Mas ele não é limitante. Isso que as pessoas precisam entender. Eu posso usar tal cor, mesmo não estando na minha cartela? Claro que você pode, meu amor, você pode tudo. Mas só lembre que as cores que estão próximas ao seu rosto, se elas forem da sua cartela, você vai ter muito mais vivacidade, você vai ter o olho mais brilhante, né? Você vai ter uma textura mais saudável na pele, vai afinar o rosto, o cabelo fica mais brilhante. Enfim, N situações que a gente explica depois dentro da coloração pessoal, né? Então é isso, não é que seja alguma questão impositiva, nefasta, nociva, não. É uma questão para ajudar. Sim. Né? Não tem nada a ver com o que às vezes as pessoas falam na internet, né? Você não pode isso, não pode aquilo. Pode isso, não pode aquilo. Fica meio estranho. Né? E eu acho que ajuda muito, né? Muito. Porque você já tem ali as cores, aí você já coloca meio que seu guarda-roupa dentro disso. E eu acho que é muito interessante também uma coisa que nós conversamos antes, né, de fazer a coloração, é que algo que já está no seu cotidiano. Isso. Tem algumas cores que você usa que não são mesmo, mas A maioria... normalmente você já usa cores que estão aí, porque você veste, olha, tá bonito, tá legal, aí você eu brinco sempre, essa é uma questão de misericórdia de Deus mesmo, sabe? Porque nós, inerentemente, gostamos já da maioria das cores que fazem parte da nossa sazonalidade, da nossa estação. Isso é fato. Poucas coisas são fora da nossa cartela. E eu sempre brinco assim que, como aquilo é para ser prazeroso, aquelas cores que de repente não fazem tão bem para você, você brinca num sapato, numa calça, né? Da cintura para baixo é bottom, da cintura para cima é top. Então, os tops, eles têm que ter mais cautela, porque você vai trazer mais alegria e mais beleza no seu rosto. Ela é emoldura. Mas da cintura para baixo, se for um acessório tipo uma bolsa, enfim, você pode brincar, não tem problema. Então, assim, como eu já falei, não existe nada impositivo. É uma questão de ajudar a pessoa a se sentir melhor. E nós brincamos também que ela faz um lifting, né? A cor certa faz um lifting. Ela ergue o seu rosto. Sim. Então, é muito difícil uma pessoa loira... Ai, agora as loiras vão me pegar, né? Mas eu vou falar, porque, assim, gente, são anos de estudo, por favor, tá? Recebam a minha informação com carinho, por favor, tá? É muito difícil pessoas muito claras, elas ficarem bem de preto. Porque o método são 4 estações de acordo com a Europa, ou o Canadá, ou os Estados Unidos. Então, é outono da Europa, é inverno da Europa, né? É primavera da Europa, é verão da Europa. Pessoas clarinhas, elas têm que se encaixar na estação delas. Então, uma pessoa loira, possivelmente, ela vai ser um verão, ela vai ser uma primavera. Pessoas escuras, possivelmente, serão inverno e outono, porque elas têm que se encaixar numa estação inverno. Quando eu pego uma loira, um verão, que tem aquela suavidade, né, aquela claridade das cores frias, e coloco ela numa cor outono, coloco ela num preto do inverno, aquilo pesa. A cor é para ela fazer parte da beleza da pessoa, não é para chegar antes e não é para chegar depois. Ah, então tá, eu sou loira, amo preto, não vou poder nunca. Não, querida, jamais. O que acontece é que você pode usar uma renda. Você pode usar uma transparência, não precisa gritar tão perto do rosto, né? Uma gola alta, rolê de lã preta, claro que vai ficar agressivo. Aí você vai fazer o quê? Vai maquiar mais forte para você não ficar tão alto contraste com baixo contraste. E aí não segura o preto numa pessoa loira. Então, assim, mas então o rímel, o lápis preto para loira, ele não fica bom? Sinto lhe dizer,
Não fica. Não estou proibindo nada. Quem sou eu? Mas existem outras razões. E isso a gente explica quando faz a coloração. Até a questão das maquiagens e tal. E é isso que é o legal. Você fazer diferença e ouvir dali um tempo alguém te ligando e dizendo... Adriana, você tinha toda a razão. Eu odiei naquela hora, porque não sei o quê, mas você abriu um leque de possibilidades e hoje eu vejo o quanto o rímel marrom fica muito melhor. Porque é muito prático, preto, preto, preto. Sim. Mas quando você se conhece, você começa a ficar mais criteriosa com a sua beleza. Com certeza. E assim, eu conheço até ainda continuando falando nesse assunto, conheço uma amiga que ela fez, e o maior medo dela era não ter preto dentro da cartela. E de fato não tinha preto, entendeu? Ela é outono, completamente outono, não tem preto na cartela dela. E ela falou assim que a primeiro instante ela ficou decepcionada, Isso, não gostou, normal. porque o armário dela era praticamente todo Já preto. estamos acostumados com isso, tá? Já Mas estamos. agora ela tendo esse contato com as cores que fazem parte, né, da cartela dela, ela se vê muito mais bonita, muito mais radiante, muito mais Excelente colocação. bem arrumada, entendeu? Então ela já se Excelente viu de colocação. outra forma, né? Excelente colocação. Nós precisamos aprender a nos desprendermos do preto, a nos desprendermos do jeans. Então, são coisas muito automáticas. É legal você usar uma t-shirt podrinha e um jeans e muito legal. Mas vai chegar uma hora que a tua vida vai pedir mais. E aí é nisso que entra a consultoria de imagem, é nisso que entra a coloração pessoal. Então, eu acho até muito engraçadinho. Eu olho para você assim e falo, meu Deus, que fofa ela, dando tanta ênfase, tanta importância para algo que geralmente são as mulheres mais maduras que desejam fazer. E aí, outra questão também, infelizmente no mercado hoje a gente tem visto muita informação errônea. E eu brinco com a Carol às vezes, né? Vamos fazer de repente uma mentoria de graça para todas as pessoas que lidam com isso, para quando chegar aqui para nós, a gente não ter que desconstruir tudo que foi dito. Porque, assim, uma coisa é você fazer uma coloração pessoal à primeira instância, está tudo bem. Outra coisa é você chegar com alguém que tem uma cartela errada. Porque, além de você mostrar para ela as qualidades da beleza dela que se encaixam naquela estação, você precisa desconstruir aquilo que a nossa outra colega de trabalho fez. Talvez porque aprendeu um método, talvez não tão correto como a literatura antiga, né? Porque nem tudo que é novo é o mais correto. Sim. Às vezes inventam muita coisa nova, daqui a pouco 2 mais 2 vão ser 5, não vão ser mais 4, né? Porque o 2 mais 2, 4 ficou chato, já está obsoleto, então vamos inventar alguma coisa. Sim. E nem sempre aquilo que se inventa é o melhor. Né? Às vezes as teorias da velha escola, elas funcionam melhores do que as teorias mais novas. Sim, com certeza. Gente, é como eu disse pra vocês, é aprendizado atrás de aprendizado, entendeu? E a gente fala, né? Fala Meu Deus. bastante. Ó, a gente já vai caminhando aqui pro final. Eu quero que a Dani fale sobre a galeria novamente. Quero que você deixe para as mulheres, para as pessoas que estão nos assistindo, não só para mulheres, tá? Eu meio que foquei aqui nas mulheres, mas como a Adriana mesmo falou, tem muitos homens que também fazem, muitos né? rapazinhos lindos, nossa, tem muita gente. Então eu todas as idades. Quero que você deixe o contato da galeria aqui, como que as pessoas podem encontrar os cursos que vocês estão disponibilizando, encontrar vocês. Ok, nós estamos nas mídias, no Instagram com Galeria Hit Fashion, né? @Galeria Hit Fashion. E o nosso site é www.galeriahit.com.br. Posso olhar para minha sócia e ver se tá certo? Pode. Tá certo. Tá Nós certo. temos plateia, gente, aqui, o que é muito legal. Gente, é muita informação. Eu falo, Carol, como que é mesmo? Ai, se não fosse Carol na minha vida, gente. E aí, nós temos ainda, a maioria dos cursos não estão na plataforma, né? Mas hoje o que nós temos feito, que tem fechado muita turma, graças a Deus tem sido muito prazeroso para nós trabalharmos. Consultoria de imagem completa, muito bacana. Tivemos uma última turma agora, assim, fantástica. As meninas são demais. Estão saindo e arrasando aí, já atendendo, uma graça. Coloração pessoal. A gente tem o kit de coloração pessoal, a gente tem nossas cartelas, que é um método novo, que já está saindo um livro sobre isso. Legal. Então, aguardem, tanto o e-book quanto o livro físico. O e-book vai sair antes, né? Mas nós temos aí, esse já é o que está mais fresquinho, né? E nós vamos ter outros e-books aí. E aí nós temos curso de oratória,
E agora não sabemos quando que vai sair um curso específico para arquitetas de cores na arquitetura, né, para saber fazer essas composições e tal. Etiqueta também. Estou esquecendo de mais alguma coisa? Olha, o futuro a Deus pertence, porque é tanto projeto e, assim, vamos lá, né? Mas o que nós temos hoje, para quem quiser, pode... Os cursos estão todos lá no site, já dá para ter uma noção, tá? E acompanhe nós, né, nas redes sociais aí, e galera. nas mídias, e nós vamos ter o maior prazer de atender todo mundo, de tirar dúvida. Não existe para nós uma concorrência, mas a gente quer unificar conhecimento para deixar o mundo mais bonito, tá? Eu acho que esse é o nosso legado, enfim. É isso. Ai, que tudo. E como eu falei, então, a gente está caminhando para o final. Mas eu queria deixar claro para vocês o porquê a gente está falando sobre colorimetria num canal de podcast de uma marca de móveis. Ótimo. Boa. Por quê? Fala aí, Por que Amanda. nós estamos falando? Porque a sua casa também é uma extensão de você, não é? Com certeza. Eu acredito muito nisso. E eu acho que você colocar também cores que... Isso. te deixam melhor, né, feliz. Na sua residência também é muito importante. Na sua residência, no seu local de trabalho, no seu escritório, tudo. E móveis Dinamis, você pode modificar ele. Ó, gente, eu fazendo meu trabalho aqui, entendeu? Olha o merchan, gente. Ela é muito perfeita. Móveis Dinamis, você pode colocar ele na cor que você quiser, no tecido que você quiser, aquele que mais se encaixe com o seu perfil, sua personalidade e com a sua cartela também. Verdade. Entendeu? Faz o teste de personalidade conosco lá na Galeria Hit. Nós damos a personalidade do vestir, nós damos as cores, né, que aconchegam, enfim, dentro da psicologia das cores, extensão da pessoa, e aí a gente consegue fazer um trabalho bacana. Gente, é isso aí. É um trabalho em conjunto, entendeu? Por isso que a Adriana está aqui. A Adriana também vai estar, né? Esteve com a gente também em um projeto que nós temos na nossa loja, que você vai poder ter acesso também aí pelas redes sociais. Muito legal. Exato. E, gente, estamos chegando então ao final. Mas eu quero deixar a minha última pergunta aqui. Nosso último trecho é: o que você tem para o futuro? Qual é a sua visão de moda, essa parte educacional também? Galeria Hit para o futuro, Adriana, Carol para o futuro. Qual a visão de vocês para o futuro? Nós temos expectativas, algumas expectativas, claro. Elas podem parecer, à primeira instância, não ser tão boas, porque hoje a gente vive um epicurismo, um carpe diem. Aproveite a vida, seja o que você quiser e tal. O mundo que não tem regras não é um mundo legal para se viver. Então, nós temos a esperança de que as pessoas continuem desejando ter uma boa oratória, uma boa etiqueta, um escrever bem, né? Algumas dessas questões que nós tanto valorizamos. Isso não é antiquado, né? Jamais, e não vai ser. Isso que as pessoas precisam entender. Elas precisam entender que o mundo ele precisa de regras para viver, né? Ele precisa ser polido, ele precisa ser estético e ele precisa ser ético. Esse é o primeiro ponto, que essa expectativa nós esperamos do fundo do nosso coração, né? Que as pessoas tenham essa consciência. E as demais expectativas é em relação a quociente intelectual, quociente emocional, né? Que nós possamos ajudar na questão intelectual, de tudo aquilo que a vida fez com que nós aprendêssemos através dos nossos pontos altos e baixos. Eu sempre digo, né, para Carol, que o sofrimento nos faz ser mais humanos, ser mais assertivos em muitas coisas, e dali flui muita criatividade. Deus nos muniu, sim, de fé, perseverança e criatividade. Temos orado muito para que Ele nos oriente, né, para que Deus nos oriente a fazer o que é certo. E nossas perspectivas são de ajudar as pessoas em questão de formação, ajudar a empresa a se levantar, porque na mesma proporção que existem as tragédias, existem as coisas boas, existem os milagres. Então, eu prefiro focar nos milagres e naquilo de bom que o mundo ainda pode, né, nos proporcionar. Não esperar muito dele, mas fazer dele um lugar melhor enquanto a gente estiver aqui. E é para isso que a Galeria Hit está lá, para ajudar vocês. Maravilhosa. Ah, meu Deus. Gente, infelizmente, estamos chegando ao fim. Eu quero agradecer muito por você ter aceitado esse convite. Uma conversa muito maravilhosa. Muito bom poder te conhecer melhor, né? Te conhecer um pouco mais. E a gente acaba admirando ainda mais o seu trabalho que você faz. E muito obrigada por estar aqui, por
ter aceitado. E é Não, isso. imagino que nós não iríamos aceitar. Estamos aqui de bom grado e se mais uma vez pudermos falar de outras, né, outras Sim, questões, com certeza. nós estaremos gente. aqui. Aí, isso aqui foi só um pouquinho, só pra conhecer gente, uma introdução. uma introdução entendeu? à vida de Adriana e Carol Coutinho. É isso Galeria aí. Hit, Quem né? sabe na próxima a gente não consegue colocar a Carol aqui, entendeu? Isso, coloca a Carol ou a gente entrevista você. Ai, meu Deus. Então, e o pessoal de casa que se sintam abraçados. É Por isso mim, aí, gente. pela Carol Coutinho, pela Galeria Hit. Um grande beijo e a gente se vê na próxima. Isso aí, mais. gente. Antes de finalizar, você que gostou, curte, comente, compartilhe. Uau, isso Você aí. que ainda não é inscrito no canal Cast Dynamo, se inscreva. E é isso, galera. Até o próximo. Até.